Fala galera do segundo ano, aqui é o professor Vanks, trabalhando com você as atividades da sua apostila 3, capítulo 11, mais especificamente abordando o assunto lentes esféricas. Nesta sequência de exercícios, a primeira questão da página 36 diz: uma vela é colocada sobre o eixo principal de uma lente convergente, cujos focos são F1 e F2. A imagem conjugada será. Quando a gente fala em lentes convergentes, a gente fala de lentes de bordas finas. As lentes de bordas finas permitirão formar imagens distintas conforme a posição do objeto. Neste caso específico, onde se encontra o objeto se encontra entre o foco e o centro óptico. Quando o objeto se encontra entre o foco e o centro óptico, assim como os espelhos côncavos formam imagens virtuais direitas e maiores, aqui acontecerá a mesma coisa. A imagem será virtual, ou seja, você vai prolongá-la, direita, terá o tamanho maior do que o próprio objeto. Essa questão de número 1, a nossa resposta seria a letra D, virtual, direita e maior. A sequência é muito simples. Você, quando quiser lembrar, olha aqui, ó. Aqui o centro óptico, aqui o foco, aqui o ângulo principal. As posições possíveis dos objetos são essas 5 aqui. 1. Real invertida menor. 2. Em cima do ângulo principal. Real invertida igual. 3. Entre o ângulo principal e o foco. Real invertido maior. 4. Sobre o foco. Não forma imagem. 5. Entre o foco e o centro óptico. Virtual direito e maior. A questão de número 2, ele traz para nós duas lentes. Eu coloquei aqui uma lente biconvexa e uma lente plano-côncava. Ele diz assim: uma placa espessa de vidro possui no seu interior duas lentes de ar cujos formatos são mostrados na figura a seguir. O feixe de luz incide paralelamente ao eixo principal das lentes. O índice da refração do ar é menor do que o do vidro. O feixe emergente está corretamente representado em qual figura? Bom, o que eu preciso lembrar para vocês é que o comportamento da lente vai depender da comparação do índice de refração dela com o meio que ela se encontra. Uma maneira de você lembrar é a seguinte: quando a gente trabalha com bordas finas e com bordas grossas, eu vou fazer um resuminho aqui que vai facilitar muito para quando você se deparar com esse tipo de exercício. As lentes de bordas finas são as lentes convexas, as lentes de bordas grossas são as lentes côncavas. Então, quando você for fazer, o que você tem que lembrar? Você tem que comparar isso aqui com o meio. Se o índice de refração da lente é menor ou maior do que o meio. Faça esse resuminho aqui que você não vai errar. Quais são as situações que eu posso ter? Quando o índice da lente for maior do que o meio, quando o índice da lente for menor do que o do meio. Quando o índice da lente for maior do que o meio, acontece o que normalmente deveria acontecer. É o que a gente faz quando confecciona óculos para usar no dia a dia. As lentes de bordas finas nesta condição terão comportamento convergente. E as lentes de bordas grossas, que é natural, comportamento divergente. O que é um comportamento convergente? Os raios vão para o mesmo lugar. O que é um comportamento divergente? Os raios se dispersam. Agora, quando eu pego a lente e coloco no meio, onde o índice de refração do meio é maior do que ela, as bordas finas, que são as lentes convexas, têm um comportamento oposto. Ela passa a ser divergente, e as lentes de bordas grossas que eram divergentes passam a se comportar como se convergentes fossem. Exemplo, eu utilizo óculos no meu dia a dia, eu sou míope, eu utilizo óculos com bordas grossas, lentes divergentes, porque o índice da minha lente tem que ser maior do que o do meio. Se eu mergulhar com estes óculos, o comportamento das minhas lentes, que são de divergentes e bordas grossas, irão se inverter. Passa a ser o comportamento de lentes convergentes e eu não vou enxergar bem. Então, nesse exercício aqui, o que é que ele traz para nós? Ele traz exatamente isso para que você acompanhasse qual comportamento que você teria. Como você está com um índice maior no meio do que da lente, olha o que vai acontecer. Os raios vão passar aqui na lente convexa, ao invés deles irem para o centro, um lugar só, eles vão se dispersar. Olha o que vai acontecer. Essa situação aqui. Na lente plano côncavo, Vax, a lente plano côncavo faria o contrário, ela ia se comportar como convexa fosse. Então, a questão de número 2, onde eu vou encontrar isso aqui? Lá na letra A da nossa questão, tá? Questão de número 3, ele diz, um objeto
está sobre o eixo óptico com a distância P de uma lente convergente e distância focal F. O ideal é você desenhar. Lentes convergentes são lentes de bordas finas, eu vou desenhar aqui a flechinha para fora, quando eu estou me referindo a lentes de bordas grossas, eu faço o contrário. Aqui é o eixo principal, aqui é o centro óptico, aqui é o foco, aqui é o anti-principal. Daqui para cá, a distância é a mesma daqui para cá. Distância F. Aqui também, tá, pessoal? É a distância F. Porque existe simetria. Foco, centro, é a mesma distância, foco, anti-principal. O objeto está sobre o eixo óptico, a distância P de uma lente convergente, F, sendo P maior do que o F. E P menor do que 2F. Raciocine comigo. 2F é isso aqui, ó, a posição do ângulo principal. Se ele é maior do que o F e menor do que 2F, o objeto está aqui, moçada. Ó. O objeto está aqui. Onde é que o objeto está colocado? Nosso objeto está entre antiprincipal e foco. Acabei de fazer isso lá na questão número 1. Qual é o comportamento? Antes do antiprincipal, a imagem é real invertida e menor. Em cima do antiprincipal, real invertida igual. Entre o antiprincipal e o foco, real invertida maior. À medida que você se aproxima da lente, a imagem aumenta. Então, a resposta aqui da questão de número 3 seria a letra C. Na questão número 4, novamente, nós vamos nos deparar com aquelas lentes do comportamento que a gente tem lá de lentes biconvexas, né? Ele traz para a gente duas lentes, só que neste caso aqui, amigos, o exercício traz que o índice da lente é maior do que o índice do meio. Então, aqui não vai ter problema. Por quê? Porque a lente de bordas finas vai se comportar como normalmente se comporta, a lente de bordas grossas também. Ele diz assim: as figuras a seguir são fotografias de feixes de luz paralelos que incidem e atravessam duas lentes esféricas imersas no ar. Aqui não existe imagem, eu trouxe apenas elas sem imagem para mostrar para você como estaria essa situação, tá? Antes de a sua questão, ela traz uma imagem pronta. Eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar isso aqui como vai acontecer. Ela já está desenhada, mas eu queria lembrar contigo. Ó, quando o índice do meio é maior do que o índice da lente é maior do que o do meio, as lentes biconvexas levam os raios para o mesmo lugar. Lá nas lentes plano, nas lentes côncavas, essa aqui é plano côncavo, eles vão fazer o quê? Olha o comportamento aqui, ó. Eles irão ser raios, irão se dispersar, raios divergentes. Ele traz exatamente isso para nós, ó. Esse desenho já está lá, mas eu não quis fazer antes, que eu queria que vocês visualizassem comigo. Aí ele coloca assim, ó, considere que as lentes são feitas de um material cujo índice é maior do que o índice do ar. Então, tá aqui. Na questão anterior, na 3, você inverteu e as lentes tiveram um comportamento dúbio. Só lembrar daquela tabelinha que eu lhe ensinei. Sobre as afirmações, responda. 1. A lente da figura A comporta-se como lente convergentes. A A é essa primeira, tá? Essa aqui é a B. A A se comporta como lente convergente? Sim. A B como lente divergente? Sim. O comportamento óptico da lente da figura A não mudaria se ela fosse imersa em um líquido de índice de refração maior do que do material da lente. É o negativo. Se você colocar a lente no meio onde o índice de refração é maior do que o dela, as lentes invertem o seu comportamento. Isso aqui é falso. 3. Lentes com propriedades ópticas iguais às da lente da figura B podem ser utilizadas por portadores de miopia. A lente da B com portadores de miopia. Essa alternativa aqui ela não existe, tá, pessoal? Eu estava verificando, eu coloquei esse item aqui, mas ele não faz parte da nossa questão. O seu material ele não tem, mas eu vou assim mesmo, eu vou fazer a leitura e comentar contigo. Ó. Lentes com propriedades ópticas, ó, lentes com propriedades ópticas iguais à da lente da figura B, das grossas, podem ser utilizadas para miopia. Sim. Item 4. Para queimar uma folha de papel concentrando a luz solar com a lente, a pessoa poderia utilizar a lente B. Não, pessoal, para poder queimar papel, tu precisaria fazer o quê? Mandar os raios para o mesmo lugar. Isso aqui tem que ser a lente A. Na sua apostila, esse 3 não existe, eu coloquei esse aqui quando eu fui montar a aula, não existia. Lá na sua vai ser marcada a letra A, tá? Porque esse item 3 aqui, ele veio de bônus. Ele não existia para nós.
A questão número 4, letra A, porque no seu material só existe o item 1 como verdadeiro. Gostaria que vocês fizessem a questão número 5, que é para utilizar a equação das lentes, como os antigos médicos faziam antes de todo o aparato tecnológico que hoje existe, e também as tarefas das páginas 37, 38 e 39. Abraços.